Nosso estudo hoje é sobre Mercúrio solubilis. Mercúrio parece ter uma característica peculiar nos efeitos, o dado principal do polo positivo, que é a associação, com o dado mais importante do polo negativo, que é a inquietude e a consequente ruptura. E fazer isso de uma forma que adquire uma proporção vasta. Mercúrio chega a ter uma relação com o ambiente ou com a sociedade. Podemos elucubrar que isso é possível porque ele vai fazendo uma associação, em seguida outra, rapidamente passa para a seguinte, e assim vai numa escalada até que ele tem uma relação com o ambiente no seu todo ou com a sociedade. Em relação ao ambiente, fica claro que ele, no papel de componente principal do termômetro, ele está em variação de acordo com a mudança da temperatura do ambiente. Então mostra essa propensão a estar numa interação com o ambiente de uma forma global. A sociedade aparece também de uma forma nítida. E mais interessante ainda é que ele, ao ter esse envolvimento com a sociedade de uma forma ampla, também permite que a inquietude o influencie de forma que ele quer a mudança rápida da sociedade. E isso faz com que ele se lance numa revolução, ou que ele apoie, que ele acredite, que ele seja uma pessoa ligada às ideologias revolucionárias. Na sua relação consigo mesmo, ele vai girar em torno de si mesmo. Isso vai aparecer na egolatria e tem uma analogia interessante, que é comer as próprias fezes. O que deixa subentendido, em tese, que ele pode se alimentar da sua produção, daquelas coisas que ele faz, que ele realiza, ainda que elas sejam ruins, sejam doentias, mas mesmo assim ele se nutre disso, porque ele é constrangido a girar em torno de si mesmo. No polo negativo, a sua relação com o outro faz com que a inquietude apareça muito como ruptura. Por conta dessa tendência, ele vai se transformar num viajante, ou seja, ele tem um contato com um lugar, mas não se fixa, ele vai para outro e assim prossegue. A indiferença aparece também como sendo uma ruptura na sua associação, e a indiferença vai surgir em várias rubricas do repertório. É impulsivo, o que está claramente associado com essa inquietude, manifestando atitudes repentinas, vai transformar os seus associados em inimigos, rompe a ligação, rompe a parceria, e aí a pessoa é colocada como se fosse uma inimiga. Isso lembra muito essas pessoas que têm aversão, têm ódio, ressentimento e agressividade com ex-parceiros, ex-companheiros, ex-cônjuges, e chega então ao extremo de matar. Ele tem também várias formas de assassinar que aparecem no repertório. Polo negativo consigo mesmo, essa inquietude, essa ruptura, essa dissociação vai surgir, ele demonstrando uma aversão a viver com ele mesmo. Ele age como um palhaço e tem medo de se ferir se deixado sozinho. Perde o autocontrole e caminha para o suicídio também em várias modalidades. Na verdade, Mercúrio é um medicamento que tem muitos efeitos catalogados. E vocês veem que o que predomina na relação consigo mesmo é que ele não tem condição, ele não tem coragem de viver com ele mesmo. É claro aqui uma separação, uma ruptura dele com ele mesmo. Um efeito bipolar muito interessante é mau humor e desconfiado. Trata seus sócios quase insultuosamente, considera todo mundo como seu pior inimigo. Que eu já comentei acima quando eu falei a respeito aqui da inimizade e do assassinato.
Alguns outros efeitos muito interessantes e que eu selecionei para a gente analisar rapidamente. Inquietude, ele não consegue se manter quieto em lugar algum. Ele nem consegue ficar de pé nem deitar, e está como se louco, ou como se tivesse cometido algum grande crime. Esse efeito, nós podemos dizer que ele é redundante. A inquietude é a loucura e é, ao mesmo tempo, o grande crime cometido. Ele imagina que está suportando as torturas do inferno, sem ser capaz de explicá-las. Esse efeito aqui chama atenção para dizer que ele é capaz de suportar, ele acredita que seja necessário suportar e que existem torturas no inferno. Isso lembra, assim, de uma forma mais literal, as pessoas que suportam torturas, suportam pressões psicológicas tremendas e não mudam a opinião, não delatam companheiros envolvidos naquela situação e mantêm isso de uma forma muito firme. Também temos o outro lado daquelas pessoas que são capazes de suportar essas mesmas pressões e torturas em função de um ideal, de uma convicção. Por exemplo, os mártires das nações que trabalham e doam a própria vida, em certos casos, representam aqui esse papel. Ele tem afinidade pela garganta, ele é o Mercúrius. E garganta é o ponto de união entre cabeça e tórax, ou seja, é uma junção. O pescoço faz a associação entre a cabeça e o tórax. E garganta também significa fanfarrão, aquela pessoa que só tem papo e mostra uma característica interessante para a clínica de mercúrios solúveis. E finalmente quero destacar forte vontade de pegar pelo nariz pessoas estranhas que ele encontrava. O nariz tem uma propriedade interessante, que ele é capaz de identificar, ou pelo menos de sentir, odores do ambiente. E esses odores podem vir de qualquer direção. É uma capacidade que nós temos e que Mercúrio se mostra atraído por essa capacidade, porque ele quer pegar as pessoas pelo nariz. Ou seja, o nariz, diferentemente da visão, que tem um campo de 180 graus para frente, e da audição, que registra os sons, mas com uma nitidez muito maior em uma das lateralidades, o olfato não, ele é difuso, ele capta as coisas no ambiente sem esse tipo de restrição, ou seja, de uma forma global. Eu acredito que talvez seja por isso que tem essa atração pelo nariz. Tem muitos efeitos, muitas rubricas no repertório, mas eu penso que essa essência que eu coloquei para vocês aqui, da mistura de associação com ruptura, parece-me suficiente para alicerçar uma compreensão dos efeitos mais singulares, mais típicos deste medicamento. Vamos continuar em seguida com um caso clínico de mercúrios solúveis. Muito obrigado, um abraço, até breve.